Saudar a todos com a paz do Senhor, poder sentar, falar com os nossos irmãos que estão aí conectados, de vários lugares, assistindo este culto. E eu estou muito feliz. Era para mim estar em Campo Grande, né? Campo Grande, mas alguma coisa aconteceu lá e foi mudado o horário lá do evento. Então Deus preparou para mim estar aqui com os irmãos. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor por esta oportunidade e quero te convidar aí a palavra de Deus. E há uma palavra liberada para nós, já recebemos esta palavra, mas há uma palavra liberada ao teu coração. Você crê nisso nesta manhã? E aqui 25, 30 minutos que eu falar, eu quero que você agarre essa palavra, saia daqui fortalecido no Senhor, na força do seu poder, sabendo que a adversidade está aí. Nós nunca vivemos um tempo de tantas ameaças. Estamos vivendo um tempo de ameaça, mas o Senhor garante a nossa vitória. O propósito de Deus permanece de pé. A ameaça nos alcança, mas não alcança o propósito de Deus para a nossa vida. Ela nos alcança como pessoa, mas o propósito de Deus continua firme. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo conhecido, creio que citado de cor por muitos irmãos, mas eu quero tirar daqui uma palavra e eu creio que ela será rema na vida de muita gente. Diz assim: no amor não há temor. Há uma versão que diz medo, né? Nisto consiste o amor. Olha só. Versículo 18. 1 João 4, versículo 18. Vamos ver se está igual aqui a minha versão. No amor, tá bom essa versão, não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora, diga comigo, lança fora o medo. Porque o medo envolve o quê? Você precisa pensar nisso, nessa parte do versículo. O medo envolve castigo. E quem teme não é perfeito aperfeiçoado no amor. Quem crê nisso, que o amor lança fora todo medo? Então levante a tua mão, exalte o nome do Senhor. Eu creio que esta palavra vai nos trazer uma direção hoje, né? Vocês aí do Espírito Santo, Estados Unidos, Espanha, Rio de Janeiro aqui, né? Ceará, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Deus te abençoe aí onde você está. O apóstolo Paulo, ele chama atenção para Timóteo e dizendo uma palavra bem direta a ele. Ele diz: Deus não nos deu espírito de medo, de temor. Então, nós já começamos a entender esta palavra do amor vencendo o medo aqui. Porque Paulo está doutrinando Timóteo, sabia que ele ia enfrentar momentos de medo. Você já sentiu medo na vida? Quem já sentiu medo na vida? Acho que todos nós já passamos por algum momento assim. Eu já, 3 anos atrás, fui no médico sem sentir nada, e ele me disse: você está com câncer. E aí? Não sentia nada. E aí, você sai de lá com medo? Sai de lá com medo. Mas aí você é abraçado por esse amor e você vence o medo. Depois deixa o médico lá tentando explicar e nunca consegue explicar. Ele vence o medo. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,7, ele é claro em dizer: esse espírito não provém de Deus. Então, provém de ameaças. Se não vem de Deus, vem de ameaça. E o inimigo está sempre levantando essas ameaças, como o rei da Síria, ameaçando o povo de Deus, para trazer medo, né? E o povo para. Então, nós paramos. Eu participei de uma grande reunião há dias atrás, e na expectativa de encontrar um grande líder, porque eu estava até com saudade de vê-lo. Mas consegui falar com ele pela tela, porque ele não está saindo de casa, porque está com medo. E é diferente você falar com a pessoa assim, vendo, e falar pela tela, não é diferente? É totalmente diferente, porque as pessoas estão com medo. O medo está relacionado, irmãos, à nossa fé. Você sabia que o medo está relacionado à nossa fé? Olha o que Jesus diz em Mateus 8:26. Por que temeis, homens de pequena fé? Olha Jesus fazendo uma relação do medo com a fé.
O que eu entendo aqui, sem forçar a interpretação do texto? Quanto menor a fé, maior o medo, não é? Por que temeis, homens de pequena fé? Então, se você está com pouca fé, a tendência é que o medo aumente. Mas conforme você vai aumentando, você vem num culto desse, a fé aumenta, não aumenta? Não aumenta? Não está aumentando a sua fé na palavra? Não está aumentando a sua fé na palavra de Deus? Então você sai daqui fortalecido na fé. Então você percebe que aquele medo que você trouxe, você não volta. Por isso que eu quero te desafiar, meu irmão. Da maneira que for, mas não fique em casa. Porque você ficando em casa, por melhor que você possa assistir numa tela de 60, 70 polegadas, o culto não é igual. Aqui é diferente. Aqui é diferente. A presença é diferente. É ou não é? É diferente. Venha protegido direitinho, se cuide, mas venha em nome de Jesus. Olha, a fé se relacionando. E nós vamos descobrir que muitas das doenças, elas não existem fisicamente. Elas existem na mente. Porque o medo faz com que a pessoa adquira aquilo na sua mente. Ele passa até a tomar remédio para aquilo. Mas quando vai no médico, ele diz, você não tem isso fisicamente. Mas ele tem, porque o medo conduziu ele a um destino de miséria, de desgraça, de roubar a herança de Deus. Hoje, em nome de Jesus, nós sairemos daqui fortalecidos. A palavra que Deus disse a Josué, você tem que ser corajoso, porque você vai entrar na terra prometida e vai ter o desafio que verdadeiramente você viu lá no passado, que foi narrado. Mas eu serei contigo e ninguém se susterá contra você. Tem que vencer esse medo. O medo tem uns sintomas, e é interessante, nesse momento de pandemia, eu estava agora dias atrás lá nos Estados Unidos, e eu estava vendo que isso aumentou. O primeiro sintoma é aquele sintoma de se esconder. Tive medo e por causa disso me escondi. Ele já conhecia a sentença lá. Envolve o castigo. Ele já sabia o castigo. Então você demonstra o medo quando você se esconde de uma situação, porque você já sabe o castigo. Ei, o amor de Deus tira esse castigo da sua vida em nome de Jesus. O amor de Deus te abraça e Ele te perdoa e Ele te chama de filho hoje, aqui de manhã. Nesta manhã Ele te chama de filho. E o filho não castiga, o pai não castiga o filho para o maltratar. Quando ele castiga para o corrigir. É diferente o castigo do pai. Mas olha o que ele diz. Eu tive medo em Gênesis 3:10. E por isso eu me escondi. Então o medo está relacionado a isso, às fugas, às ameaças. Lembra de Elias? Ele é ameaçado depois de um grande momento, um grande avivamento na terra. E agora ele, por uma ameaça, ele teve medo e se escondeu. E o caminho da fuga é cada vez pior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você começa só saindo do seu meio. E daqui a pouco, até dentro da tua casa, você não está querendo ver ninguém. Porque eu já sei de pessoas lá no Paraná que botaram um vidro na porta do quarto e abre a porta e fala com os filhos pelo vidro. Pelo vidro. Então, olha, uma coisa vai levando a outra. Uma situação vai levando a outra. Ele só quis sair daquele meio. Daqui a pouco ele já quis deixar o seu servo de lado. E daqui a pouco ele já estava escondido numa caverna e não queria ver ninguém. Já tinha pedido até a morte. É a consequência do medo. Como que eu vou lidar com essa situação? Eu já tinha lidado antes. Meu irmão, nós já lidamos com situações piores do que essa. A igreja já passou por situações piores do que essa. Mas a igreja não é minha, não é do pastor Jaime. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ele já tinha passado por um problema pior. Já tinha sido ameaçado pelo rei.
O profeta já tinha dito para ele, não aparece que você vai morrer. Ele disse, vou aparecer. Eu vou ver a glória de Deus se manifestar aqui. Ele já tinha passado por ameaças pior. E agora, numa outra ameaça, ele está fugindo. Ei, a história da igreja mostra que nós já passamos por situação muito pior, mas a igreja sempre vence, porque ele tem a marca do sangue de Jesus, e com esta marca nós sempre venceremos. O segundo sintoma é que o medo faz você perder a sua identidade, você não sabe quem você é. Você começa a sentir as coisas que aquele que não tem Jesus na vida sente. Perde a identidade. Quando você vê nesses homens que saíram da terra, eles olharam para a situação e se viram através do espelho da alma. Sua alma tem um espelho, não é? Reflete quem você é. Aí você pode enganar todo mundo, a você não engana. E esse espelho refletiu eles diante daqueles gigantes como sendo animais gafanhotos. Nós nos vimos, eles não tinham espelho, tinha espelho naquela época. Então como que eles se viram? Eles disseram assim, nós nos vimos, se viram na alma, reflexo da alma, onde o inimigo está trabalhando, tentando colocar medo, roubar a sua terra, roubar a sua herança, roubar o seu destino. A igreja tem um destino, está preparado, e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Perderam a identidade de filhos e passaram a se comparar como gafanhotos. Passaram a achar que eram animais rastejantes e agora não se viam mais como filhos de Deus, perderam a identidade. Quando você perde a identidade, as pessoas te perguntam como é que você vai fazer, você diz, não sei. Quando a identidade de Deus, de filho, está em você, você vai dizer assim, eu vou clamar a Abba Pai, vou dizer ao meu paizinho, como que eu vou me livrar disso? Você sabe como chegar ao seu pai, não sabe? Quem não sabe como chegar ao seu pai? Você sabe que tem hora que ele fala mais forte, filho, tem hora, não tem? Mas você sabe que até nessa hora que ele fala mais forte, essa voz é de cuidado, não é de medo. Quem tem medo de ouvir a voz do pai? Ninguém tem medo. E a voz do pai se identifica no meio da multidão. Eu assisti uma reportagem de um prédio que pegou fogo de 7 andares. Um menino de 7 para 8 anos estava lá em cima, o fogo subindo. E todas as pessoas diziam para ele, pode se jogar. E lá nos Estados Unidos fazem todo aquele, e coloca aquele cobertor muito grosso embaixo. Você pode se jogar mesmo. Pode se jogar, que até de 18 andares que não acontece nada. E ninguém convencia aquele menino de se jogar. Ele ia morrer queimado lá em cima. Até que alguém lembrou e disse, o pai dele está por perto. O pai dele trabalha aqui perto. E foram lá e trouxeram o pai. E quando trouxeram o pai, em meio à fumaça, ele não via. A reportagem é clara em mostrar que ele não via o pai. Mas ele ouviu a voz do pai. E quando o pai disse, pode se jogar, meu filho. Ele se jogou, porque o pai estava lá embaixo. Você conhece a voz do pai. Você não perdeu a sua identidade, você é filho. Quem pode glorificar a Deus nesta manhã? Saia daqui como filho. E esse adversário, ele quer roubar a sua herança, quer roubar a sua identidade com seu pai, para você se perder no meio deste mundo. Mas você tem uma herança de filho. O terceiro sintoma é a tristeza daqueles que vivem em meio aos medos e nunca saem para conquistar nada. Existia uma lei da guerra. Em Deuteronômio, capítulo 20, você entende essa lei, depois você lê em casa com calma, por causa do tempo. Mas existia uma lei, e eu quero que o irmão me ajude aqui, coloca só o versículo 3, eu quero só te chamar a atenção desse versículo. No capítulo 20, o versículo 3 de Deuteronômio. O que acontece? Nessa lei, havia um comportamento das pessoas que eram chamadas para a guerra. Como que tinha que ser? Todo o povo tinha que se preparar para lutar contra o inimigo. E que o coração de vocês não desfaleça. Olha só, não tenham medo, nem tremam, nem fiquem apavorados diante
deles, era a lei da guerra. Olha o que acontecia com quem tinha o coração medroso. Ele tinha que ficar em casa, põe aí o versículo 8. Ele não podia sair, não é isso que estamos vendo hoje? Não é isso que estamos vendo hoje? Olha o que acontecia com quem? E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Aqui não existe, aqui não existe. Aqui eu estou profetizando que não existe, em nome de Jesus. Por quê? Porque você veio, você saiu de casa. Aí ele diz: volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Isso é contagiante, meu irmão. Contagia. Isso é contagiante. Sabe o que tem que nos contagiar? É o amor que vence o medo. É a alegria do Senhor que é a nossa força. O medo não. Se você falar para uma pessoa que tem medo, ele vai falar assim: eu também estou com medo dessa ameaça. Agora, se você falar: eu fui na igreja, estou cheio de alegria, eu vim para casa vibrando de alegria, recebi uma palavra de Deus, ele vai dizer: foi mesmo? Foi mesmo? É assim. O medo é contagiante. Olha lá, o medroso fica em casa, sabe para quê? Para não alcançar o coração do outro. Glória a Deus que você está aqui. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor que você está aqui. Na batalha de Gideão não foi diferente. Os medrosos ficam aonde? Em casa. Os medrosos ficam em casa. Ei, Deus está no meio desta pandemia, levantando uma geração de profetas corajosos. Homens e mulheres corajosos que vão avançar. A igreja não vai parar. O povo de Deus não vai parar. Mas como vai ser eu não sei. Porque a fé não explica nada, ela só realiza. Como já ouvimos do pastor, a fé não explica, ela realiza. E como eu creio na palavra de Deus, eu sei que o mar está se abrindo, o rio, as águas vão parar. E nós vamos atravessar esta pandemia em nome de Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Agora, sintomas de ver as coisas erradas. Não adianta, se você tem medo, você não consegue ver o exército de Deus. O moço de Eliseu me dá uma lição tremenda, porque ele não consegue ver nada que é favorável. O medo rouba a tua expectativa de ver as coisas que te são favoráveis. No meio do medo você não consegue relacionar os seus milagres. Não consegue, você esquece. Esse moço estava acostumado a ver milagre com o profeta. E agora, na hora que o profeta é colocado, é ameaçado, ele simplesmente treme diante daquilo que ele está vendo. No livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 16, ele diz: o que faremos? Esses dias um empresário me perguntou: e agora, o que nós vamos fazer? Eu não sei, eu continuo crendo, é ele que vai fazer, não sou eu. Eu disse para ele: eu não sei, mas continue crendo, meu irmão. Pastor, mas meus caminhões, tem uma frota de caminhão, meus caminhões 80% estão parados. Eu disse: continue crendo, deixa o caminhão lá, não olhe para os caminhões e continue crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mas a ameaça fez ele esquecer que há 15 anos atrás ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Eu conheço ele há muito tempo. E de 15 anos para cá, ele entrou numa linha de trabalho e hoje tem lá não sei quantos caminhões, mas muitos caminhões. E agora ele está ameaçado porque 70%, 80% deles estão parados. Mas ele não tinha nada. Ele está se esquecendo que foi Deus que trouxe ele aqui. Ei, meu irmão, você está aqui porque Deus te trouxe até aqui. E aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa ela até o fim, diz a palavra de Deus. Não tenha uma visão errada, não tenha uma visão negativa. Comece a pensar na palavra, a trazer a palavra. Pastor, como é que eu venço isso? Primeiro, é trazendo à memória aquilo que pode te dar
esperança. Faz 3 anos e alguns meses que eu ouvi de um melhor médico em São Paulo o seguinte: você está com câncer. E eu disse para ele: o que eu tenho que fazer? Um tratamento pesado. E quanto custa? Entre 50 a 60 mil reais, já que você não tem seguro nenhum, nem no Brasil, nem aqui. E eu não tinha um centavo. E eu disse: e agora, Senhor? Eu saí de lá com a minha esposa, fomos orar. E uma coisa eu tinha certeza, que seria para a glória de Deus. Tive que passar pelo tratamento? Tive. Aí eu fui saber que um ministro de governo tinha passado pela mesma máquina uns dias atrás. Eu falei: eu sou ministro de governo, mas sou ministro do reino, sou ministro do reino. E eu só sei que ele falou assim: eu esperava 80% de cura e o seu caso foi diferente, nós chegamos a 100%, você não quer fazer uma entrevista para trazer mais máquina dessa da Alemanha para o Brasil? Eu falei: não quero fazer entrevista nenhuma, eu quero só glorificar a Deus, porque no dia que eu cheguei aqui, doutor, eu disse que o senhor seria um instrumento, mas quem ia me curar era o Senhor. E pergunta: quanto o senhor pagou? Pergunta: quanto o senhor pagou? 0, não paguei nada. E ele quer que eu faça uma entrevista para aparecer em todo lugar, porque eles querem trazer mais dessa máquina. Parece que só tem 3 no Brasil. Eu falei: não precisa não, eu estou curado para a glória de Deus. Aí levante a tua mão, glorifique o nome do Senhor. Mas essa ameaça era para mim parar. Chegar em casa e dizer para mim: aí acabou tudo, os planos de Deus se frustraram. Não era verdade aquilo que Deus falou. Não sabe quando você pensa que não é verdade o que Deus falou? Como é que pode ser verdade que Deus falou se está acontecendo isso? Se Deus falou, tudo vai se cumprir em nome de Jesus. A primeira coisa: traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Começa a escrever o seu testemunho hoje. Eu vim aqui quinta-feira, eu saí daqui, eu fui para o quarto ali em cima, que estava hospedado aqui em cima, porque eu ia ir para Valença visitar minha irmã. Eu subi a escada pulando, dando glória a Deus, aleluia. De ver um testemunho tão poderoso, que alguém pensa que Deus fez. Ei, meu irmão, Deus fez sim, mas Ele continua fazendo, Ele é o mesmo e Ele faz hoje. Ele opera os milagres hoje na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu sou o testemunho, Ele opera milagres. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Renova a sua esperança pelo poder da palavra de Deus. Segundo lugar, traga a sua identidade. Olha o que Paulo diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Nós somos o quê? Quem é filho, diga aí: filhos de Deus, filhos de Deus. Há um testemunho, traga esse testemunho para o teu Espírito. Pastor, como é que eu faço isso? Repetindo a palavra. Como é que eu trago esse testemunho? Falando, não é falando? Então repete para você mesmo: olha, há um testemunho, então eu digo: eu sou filho, e se eu sou filho, o meu pai cuida de mim. Aleluia. Você está sendo cuidado pelo pai. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ele diz: porque sois filhos. Olha só, porque sois, não é porque mais ou menos, não, porque sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Ele venceu a morte. Venceu a morte. Ei, ele venceu a morte. Esse Espírito que tem que estar aí, ó. Ele foi fiel até o fim. Ele enviou esse Espírito. E agora nós podemos clamar: Abba, Pai. Aleluia. Traga essa verdade para o seu coração hoje. Não deixe as ameaças roubar esta verdade no teu coração. Você não está nesse mundo perdido. O Covid não faz de você o que ele quer, coisa nenhuma. Ele só faz aquilo que é permissão do Pai. Só aquilo que o Pai permitir. E então descanse no Senhor. Você não tem que lutar contra algo que você não sabe como lutar. Nesta batalha, você não tem que pelejar. O Senhor está pelejando por nós. Pastor, mas é culpa de fulano que não tem vacina, é culpa de ciclano que não tem não sei o que lá, é culpa coisa nenhuma. Deus está cuidando do seu povo na terra. Traga esta palavra de verdade ao teu coração.
Agora traga ela, usando ela. Se você não usa a palavra, é como eu te dar a melhor arma de guerra e você sair e não saber usar. O apóstolo Paulo nos explica na batalha como é que ela tem que ser usada. Como que ela tem que ser usada? Ela é a espada do Espírito. Com ela, você luta as suas batalhas. Por que você não tem medo? Porque ela tem um poder para desfazer toda seta que o inimigo lançar contra você. Então é o quê? É a palavra. Você vai usar a palavra. Você vai dizer, está escrito. Quando você diz está escrito, aí o inimigo treme. Quando você diz, fulano falou, ciclano falou, aí o negócio pode não dar muito certo. Mas foi o melhor médico, aí pode dar errado. Mas quando você fala, está escrito, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando você declara aquilo que está escrito, então quem é responsável pela palavra foi quem falou, e não é você, foi o Senhor que falou. E o texto, é claro, o profeta, ele usa a palavra do profeta para dizer, eu mesmo, eu velo pelas minhas palavras. Eu velo. Então quando você fala o que está escrito, essa palavra que você profetizou está sendo velada pelo Senhor. Então ela fará aquilo que lhe apraz, diz a palavra de Deus. Então use a palavra. Como é que você usa a palavra? Mas o que eu vou fazer com os caminhões parados? O que eu vou fazer sem trabalho? Ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra te sustenta. Como ela te sustenta espiritual, ela te leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Pastor, explica. Agora estão querendo explicar a Bíblia, né? Estão querendo explicar a fé, né, pastor? Estão querendo explicar a teoria. Estão querendo explicar tudo. Meu irmão, você não explica nada. Você simplesmente se deixa ser levado às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. E você vive o sobrenatural de Deus. Vive a palavra. Mas em todas estas coisas, sou mais ou menos vencedor. Não? Ué, como é que é então? Então dá um grito aí, igreja. Mas em todas, Paulo estava falando em que no capítulo 8? De ameaças. Você tem que ler o capítulo para entender. Ele está falando de ameaças. Ele está citando ameaças. E aí ele para nesse versículo e diz, mas em todas estas coisas, nós não somos qualquer vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Quem pode levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor, que você é mais do que vencedor? E por quê? O amor vence todo medo. Por aquele que nos amou. Aí o amor. Olha o vínculo do amor com o medo. O amor vence todo o medo. Ele diz, por aquele que nos amou. É por isso que você entra lá no Salmo, né? E não tem como. Nesse momento das ameaças, você vai no Salmo 91. E o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Você sente amor aí nessa casa. Você sente amor aí nesse lugar. Você fica tranquilo. Você entra e sai tranquilo. É por isso que você vai no versículo 2, ele está dizendo, direi do Senhor. Direi do Senhor. O que ele é? Ele é o meu Deus, quem pode dizer amém por isso? Ele é o meu refúgio, quem pode dizer amém por isso? Ele é a minha fortaleza, quem pode dizer amém por isso? E nele eu confiarei. Aleluia. Está confiado no Senhor, meu irmão? Então prossiga em nome de Jesus. Já estou indo para o final. E então, pastor, qual é a maior receita? O que é esse amor que vence? O amor é quando você consegue se doar. Esse é o amor doador que está se falando. É quando você consegue, em meio a esta crise, quando estávamos ali em cima falando e o pastor contando a história dessas pessoas que estão aí fora, eu passei por aí, porque eu fui numa reunião de convenção e passamos por esse lugar na quinta-feira quando cheguei aqui.
E eu fiquei abalado, falei com o pastor que eu estava com ele no carro, falou assim, é assim? Ele falou, isso só aumenta. Então, enquanto o mundo está em crise, a igreja está trazendo solução para essas pessoas. Sabe, a melhor coisa para você vencer esse medo hoje é você se envolver num grande projeto espiritual. É você se envolver numa grande proposta espiritual. Pastor, mas de levar comida, de levar roupa também, mas espiritual, de transformar a vida dessas pessoas. É o amor que vence o medo. Enquanto o governo não vai porque tem medo, enquanto os jornalistas não vão porque diz que estão com medo, para isso eles estão com medo, a igreja não tem medo e ela derrama o amor de Deus através da sua vida. Então esse amor de relacionamento faz com que em meio a esta crise, você sabe quem é a sua esposa, você sabe quem é os seus filhos no meio da multidão, sabe ou não sabe? Você conhece a voz do seu filho no meio de uma multidão? Conhece. Ele conhece a sua voz? Conhece. Então esse amor, desse relacionamento, esse amor relacional de você com Deus, te leva à condição de, no meio desta pandemia, você se levantar e dizer, Senhor, eu continuo confiando em Ti, Senhor. A figueira não está produzindo seus frutos. Os caminhões estão parados. A empresa está parada. O salário caiu. Tudo mudou. Mas eu continuo dizendo, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Ah, veio a enfermidade. Ah, veio e levou alguém. Mas eu continuo dizendo, o meu Redentor vive. Eu continuo dizendo que Ele é o mesmo. Esse é o amor relacional. As circunstâncias não mudam o seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. Muda? Não. Quando alguém está doente em casa, muda? Não muda. Então esse amor vence o medo e não muda o seu relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo. Você continua vitorioso para a glória do Senhor. Fique de pé, eu quero orar por você. As horas passaram. Aleluia. O medo rouba o teu destino, tira você do caminho, faz você ver o gigante, as circunstâncias, ameaça maior do que elas são. O medo faz você esquecer as promessas e você para de dar testemunho para ficar escrevendo naquilo que você tem medo. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. O medo rouba o seu futuro e você fica parado no presente. Parece que a vida não avança. Parece que não tem um próximo degrau para você subir. Ou eu venho aqui como um profeta de Deus para te dizer nesta manhã que Deus espera uma atitude tua no meio desta pandemia, como nós cantamos aqui, para você avançar um pouco mais na sua vida. Aleluia. O medo traz a expectativa de que a ameaça é real, ou enquanto a palavra de Deus é a espada para destruir esta ameaça nesta manhã. E em nome de Jesus, toda ameaça contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra a tua empresa, contra os teus negócios, estão sendo desfeitos hoje em nome de Jesus. O Senhor enviará a sua palavra e te sarará nesta manhã. Quem crê nesta palavra, Ele enviou a sua palavra e os sarou. Eu creio que Ele está enviando a sua palavra, está te sarando. Mas eu quero orar por você que estacionou. Está como esse empresário que eu encontrei semana passada em São Paulo. Está como esse empresário dizendo, e agora? O que eu faço? Vendo ou não vendo? Eu disse para ele, só tira os olhos dele, lá em Campinas. Só tira os olhos, Jundiaí, só tira os olhos dele e coloca os olhos do Senhor. Se for para vender, vai vir alguém comprar. Se não for, Deus vai fazer com que você volte a fazer tudo que você fazia antes. Tira os olhos da ameaça. Quanto mais você olha para a ameaça, maior ela fica. Quanto mais você testemunha do problema, maior ele fica, porque você sempre aumenta um pouquinho quando conta de novo. Começa a contar o que Deus fez. Começa a falar o que Deus fez. Eu quero, com a permissão do pastor, orar por algumas pessoas, enquanto o irmão me ajuda aqui na música. E eu sinto meu coração tremer diante dessa verdade.